paz do Senhor a todos os amigos, todas as minhas amigas que nos acompanham na rede social, através do canal do YouTube. Estamos aí em mais um Momento Missionário. E quero te convidar para estar participando conosco através dessa mensagem bíblica, ao qual estaremos ministrando ao teu coração, e você é nosso convidado especial. Peço a permissão para entrar em sua casa e você creia que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Quero estar lendo a palavra de Deus com você e quero que você abra juntamente comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Uma palavra que Deus coloca ao nosso coração e quero estar compartilhando com você. Gênesis capítulo 7, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. Amém? Deus me traz um tema na noite de hoje. Assim diz o tema: e o Senhor fechou a porta. E o Senhor fechou a porta. Aqui a palavra de Deus em Gênesis vai contar a história de um servo do Senhor, um homem de Deus chamado Noé, ao qual significa o seu nome, descanso, repouso. Um homem que se coloca perante o Senhor, aonde Deus olha no momento para toda a humanidade, na época de Noé, e vê que a sua criação se corrompeu, ao ponto em que Deus chega a uma conclusão de destruir toda a sua criação. Porém, Deus vê uma maneira de mudar tudo isso, construindo uma arca, né, e preservar aqueles que não se corromperam, dando mais uma oportunidade de se voltar a Ele. E Noé era um homem íntegro, um homem reto, um homem que servia ao Senhor, um homem que havia bondade no seu coração, um homem que adorava a Deus, tanto ele quanto também a sua família. E aqui nós vamos encontrar primeiro um quadro sombrio no meio da história. Todos os seres vivos morreram e teve que ser julgado. E deve ser julgado. Todos os seres vivos morreram ali e Deus teve que julgar a todos. Observe exatamente em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor relatando sobre isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só uma: a maldade, amar, a maldade, o coração mau, o coração perverso. Então todos os seres vivos morreram ali naquela época e Deus teve que julgar. O coração, o pensamento do homem era muito maldoso. Então esse era o quadro sombrio daquela época. Observe no mesmo capítulo 6, versículo 14, antes do julgamento houve uma oferta de graça, que foi entrar na arca. Deus coloca no coração de Noé para construir a arca. Observe o versículo 14, diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Então Deus colocou no coração de Noé essa construção, e isso serviria como julgamento para o povo. E a oferta seria de graça para entrar na arca. Não tinha preço, não tinha valor, mas Deus estava dando a oportunidade do povo se voltar para Ele, através desta arca. Então a situação era sombria, a situação era horrenda no meio do povo, mas Deus ainda amava o povo de uma tal forma que estava dando esta oportunidade. O mundo não deu atenção a esta oferta, não quis entrar. Observe o Senhor Jesus relatando isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, dizendo assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que eles estavam fazendo, olha só o que diz a palavra de Deus, ó, comiam, bebiam, casavam, dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igreja do Senhor Jesus está voltando. O nosso Mestre está voltando. E observe hoje a humanidade. Quando se fala de festa, todo mundo gosta de ir para festa. Casamento, bebida, comida. Mas nem todos estão alerta, atento à vinda do Senhor. A vinda do Filho do Homem vai ser assim, vai ser de repente. Quando a igreja entrar totalmente na presença dele e a porta se fechar, não tem mais como a porta voltar a se abrir. Não tem como você recorrer mais. Então o estado sombrio daquela época era tremenda, era horrenda. O povo não queria ir para a arca. Chover, naquela época era difícil, viu? Uma gota d'água ali naquele lugar. Então todos não deram crédito à palavra de Noé. Mas Noé creu e foi salvo. Observe em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse ao Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Seja justo, seja fiel perante o teu Deus, e tu vai entrar no reino dos céus. Da mesma forma como a família de Noé foi salva, Deus vai salvar você e a sua casa também. Mas para isso, o Senhor quer que eu e você sejamos justos, fiel até o fim, para que possamos entrar no reino de Deus. E o que a arca ofereceu? O que a arca de Deus ofereceu para eles e para nós também nos dias de hoje? Ela oferece segurança. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Habita, o seu habitar, o seu esconderijo é Deus. A sua segurança é Deus. A sua proteção é Deus. É nele que encontramos refúgio, fortaleza. É nele que nós encontramos abrigo. A arca do Senhor simboliza isso. A arca também é símbolo de presença de Deus. A presença de Deus nos faz encontrar segurança, paz, tranquilidade. E é isso que Deus estava trazendo para Noé e toda a sua família e aqueles animais que estavam ali com ele. A arca também oferece o que? Garantia infalível. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolações, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ao versículo 20 que diz: onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma garantia. Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele morreu, vou repetir, morreu por mim e por você, nos dando uma garantia de entrar no reino de Deus, uma garantia de entrar no reino dos céus, uma garantia de ter a vida eterna. Foi através da morte do Filho do Homem, foi através da morte dele, Jesus Cristo, foi através dele que hoje nós possamos estar aqui, podemos hoje adorar e viver uma vida em paz, segundo a vontade dele. É isso que o Senhor quer de mim e de você, é uma garantia. É uma garantia, ele se fez como sumo sacerdote. Ou seja, ele foi lá, né, intercedeu, ou seja, se colocou a brecha pelo pecado, por tudo que estávamos nos levando à morte. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele nos deu garantia.
É isso que a arca de Deus nos oferece. É uma garantia para que eu e você possamos chegar até o céu. E o Senhor vem dizer, no versículo ao qual nós lemos aqui, que a porta se fechou. Ou seja, se fechou por fora. Todos na arca estavam abrigados. Todos. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a porta se fechar, nós estaremos abrigados. E nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nada te condena. Porque agora você não vive mais segundo a carne, mas agora você vive segundo o Espírito. Porque você está abrigado. A porta vai se fechar. E o que me chama a atenção, igreja, é que a porta não se fechou do lado de dentro. Ela se fechou do lado de fora. É a única porta que tinha naquela arca. Não havia uma outra porta. Ou seja, Jesus é a porta. Para entrar no céu, é por essa porta que eu e você vamos ter que passar. Não existe uma outra porta. E mais, ela vai se fechar. E não vai se fechar do lado de dentro, e sim do lado de fora. Por que, pregador, que a porta não vai se fechar do lado de dentro? E por que do lado de fora? Porque nós vamos ver as vidas querendo tentar entrar por ela. As vidas tentando gritar, abre a porta, abre a porta. E pelo nosso instinto, pelo nosso jeito de ser, nós vamos tentar abrir. Agora, se ela está sendo fechada pelo lado de fora, quem é que vai abrir? Quem é que pode abrir a porta, sendo que ela se fechou pelo lado de fora? Olha o que o Senhor nos diz, todos os demais estavam diante de uma porta. A porta se fechou. Acabou-se o tempo. Lembra-se da passagem das 10 virgens. Eram 10 que serviam ao Senhor. Eram 10 que buscavam a Deus. 5 estavam preparados. As outras 5 não estavam. A porta se fechou não do lado de dentro. Ela se fechou do lado de fora. Não tinha mais como se abrir. No capítulo 25 de Mateus, capítulo 25, versículo 11, vai dizer, depois chegaram as outras 5 virgens dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Não tinha mais como abrir. O Senhor diz, eu não vos conheço. Não te conheço, não sei quem é você. Porque a porta se fechou do lado de fora. Ela não se fechou do lado de dentro. Por isso que temos que nos preparar. Por isso que temos que ter azeite. Por isso que o azeite não pode faltar na minha e na tua vida. Porque a porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, a igreja do Senhor, o que se fazer? Para onde ir? Por isso temos que estar preparados, porque ela vai se fechar. Lucas capítulo 13, versículo 25, vem dizer, quando um pai da família se levantar e encerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Olha o cuidado que nós temos que ter. Olha o cuidado que você temos que ter. Porque ela vai se fechar diante de muitas pessoas. E infelizmente, ela já está se fechando para algumas pessoas. Olha só. A bênção da obediência. Noé foi obediente ao Senhor. E eu e você precisamos também ser obedientes. Para passar por esta porta e que você possa estar dentro da arca do Senhor, é necessária obediência a Deus. Paz no meio das ondas e tormentas. Olha que o Senhor vai trazer bênção em meio à obediência. Se você obedecer ao Senhor, Ele vai te trazer bênção. Vai te trazer que tipo de bênção, pregador? A paz no meio das ondas e tormentas. A arca estava navegando ali e vinha as ondas, tormentas, mas o Senhor estava trazendo paz. É isso que acontece comigo e com você. Você está na arca. Você está do lado de dentro.
Ou seja, a presença de Deus está com você e mesmo assim vem as ondas e as tormentas. Mesmo assim vem as lutas. Aí o Senhor vem dizer o que? João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor diz o que? Eu venci o mundo. Tenho-vos instruído para que em mim tenhais paz. Tenha paz em Deus. Tenha paz em meio às ondas, as tribulações, as provas, porque você está dentro da arca. Você não está fora dela, ou seja, você está dentro da presença de Deus. E por estar dentro da presença de Deus, aleluia, nada te fará naufragar. Deus está com você. E mais, o Senhor nos garante, olha só o que diz a palavra de Deus, nos garante pisar numa nova terra. Gênesis capítulo 8, versículo 18 ao 20, vai concluir o que aconteceu com Noé. Olha só, então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, toda a ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé ali um altar do Senhor. E tomou de todo o animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Se você continuar ali os versículos, você vai observar que Deus, ele sentiu o cheiro de coisa boa, cheiro de coisa agradável, cheiro de coisa limpa, cheiro de coisa perfeita. A terra estava boa. Igreja do Senhor, nós vamos pisar numa terra boa. Deus tem uma promessa para mim e para você. Eu e você vamos pisar numa terra boa. Eu e você vamos pisar no lugar celestial. Deus tem uma promessa, um reino preparado para mim e para você. Há uma nova terra, há um novo céu preparado para mim e para você. Lemos aqui a passagem em Gênesis capítulo 7, versículo 16. A última parte do versículo, o Senhor dizendo, e o Senhor fechou a porta. E ela fechou pelo lado de fora. Muitas vezes estamos pedindo para o Senhor abrir as portas. Nem sempre as portas abertas, igreja do Senhor, significa a vitória, viu? Nem sempre. Para Noé e sua família, as portas fechadas da arca significaram o quê? Graça, segurança, provisão, separação, abrigo. Tem hora que é necessário fechar-se a porta e não abrir a porta. E para a vida de Noé e para as nossas vidas, muitas vezes é necessário que a porta se feche, para que a segurança de Deus venha, a provisão de Deus venha, para que a separação venha acontecer sobre as nossas vidas. Precisamos ser separados deste mundo, por isso que a porta muitas vezes precisa se fechar, para que evitamos confrontar, evitamos se misturar com certas situações. A porta fechada muitas vezes significa também abrigo para mim e para você, uma segurança, graça, é presença de Deus. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Apocalipse capítulo 3, a parte C do versículo 7 diz isso. Ninguém pode abrir se Deus fechar a porta. Ninguém. Portanto, aceite o que Deus está fazendo em sua vida. Aceite. E não questione a Ele, pois o melhor que nossos planos são os planos de Deus para cada um de nós. Eu quero deixar um abraço a todos vocês. E que o amor de Deus venha permanecer na minha e na tua vida. Acredita, confia. Deus conhece o teu coração melhor do que ninguém. E sabe, o Senhor Deus sabe que algo grande vai acontecer comigo e com você. Fique com essa palavra. Se a porta se fechar, Deus sabe por que ela vai se fechar. Mas esteja do lado de dentro. Melhor estar do lado de dentro do que estar do lado de fora. Porque se estiver do lado de fora, você não vai conseguir mais entrar. Porque é o Senhor Jesus que está fechando. Agora, se estiver do lado de dentro, dentro da arca, que é isso que o Senhor está querendo dizer, a presença de Deus continuará com você. E Deus fará milagre na minha e na tua vida. Me permita orar por você. Senhor Deus eterno,
Que o Senhor possa abençoar essa palavra ao nosso coração. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor continue a abençoar essa palavra nas nossas vidas. Senhor, precisamos ficar atentos, Senhor, porque a porta vai se fechar. Precisamos estar dentro da arca, ao invés de fora dela. Por isso, Senhor, faça que possamos obedecer o Senhor, obedecer a sua voz. Que possamos aceitar este convite, Senhor, o convite da salvação, e entrarmos, Senhor, por esta porta. Que a porta é única, é o Senhor. Faça, Senhor, que isso permaneça em nós, e que possamos ficar firme até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Siga aí nos canal do YouTube, nas redes sociais. Nos acompanhe. Esteja aí participando das nossas comunidades, do Momento Missionário, pelas redes sociais. Aí embaixo também pode estar nos convidando. Aí tem os nossos contatos. Nos convide para estar congregando também junto com você. Será uma honra, será um prazer. Que Deus possa te abençoar. Tenha uma semana abençoada. E creia que Deus tem coisas grandes para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe. O grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que as doces comunhão e consolações do Espírito Santo seja hoje, para todo sempre com a tua vida. E você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.